Olá, boa tarde. Espero que vocês entendam o meu português, que às vezes não é fácil, não é? Então é assim, eu também tenho um iPad, ok? Eu prefiro mesmo aqui o quadro para fazer aqui alguns bonecos com vocês. Bem, qual é a razão que eu estou aqui hoje? A razão é que a minha editora, Isabel, que é a editora do Senac, fez-me um desafio de eu fazer um livro e eu fiz esse livro, deu-me algum trabalho e de alguma maneira esse livro é aquilo que eu penso do Brasil. Eu sou um privilegiado, venho há 18 anos ao Brasil, já tive o privilégio de, como turista e como cozinheiro, correr o Brasil inteiro e então o Brasil tem-me ajudado muito a ser feliz na minha profissão e, além disso, ele tem participado muito naquilo hoje que é a minha cozinha. E, no fundo, é isso que eu vos vou tentar explicar. Como é que eu funciono como cozinheiro e como é que eu funciono como cozinheiro lusófono, que é uma palavra que a maior parte de vocês desconhece, mas ou provavelmente não tem a leitura que eu faço dela e, no fundo, é isso que eu vos vou tentar explicar. Outra coisa que eu quero pedir desculpa é que eu vou falar para os alunos do Senac, porque de alguma forma tenho uma obrigação nesse sentido, que o novo restaurante que eu vou abrir em São Paulo tem alguns alunos do Senac e em Lisboa tenho 3 alunos a trabalhar comigo. Então também participam de alguma maneira no meu sucesso e no resultado final do meu trabalho. Eu sou muito nacionalista, apesar de eu ter assim este ar fresco e jovem e moderno, sou muito nacionalista. E então, Portugal, há uns anos atrás, tinha uma escola de hotelaria, que eu resolvi ser cozinheiro e frequentei, e depois tive o privilégio de ir para a França, e eu tenho uma grande dívida com os franceses. Porquê? Os franceses, de uma maneira ou de outra, conseguiram industrializar a técnica culinária, a escola, não é? Eu, como é evidente, tenho um país com uma cozinha regional fantástica, com uma história fabulosa, mas tecnicamente Portugal não é uma potência de técnica. Então eu tive o privilégio e tive também a possibilidade de ir para a França estudar e aprender muitas técnicas com os franceses. Portanto, hoje a minha cozinha tem uma técnica que já não é só francesa, que é um pouco internacional, mas a base e a evolução que a minha cozinha teve, eu devo aos franceses. E começo ao mesmo tempo, depois de sair de França, fui ser responsável de alguns restaurantes em Portugal e começo a viajar. E eu vou-vos contar no fundo a minha história e aquilo que é o livro que eu acabei de editar no Brasil. Eu chego ao Brasil e entendo uma coisa que é que é a história do Brasil alimentar. Aquilo que eu vos vou no fundo dizer é a minha leitura, ela vale o que vale, mas é assim que eu vejo o Brasil. E foi assim que eu, de alguma maneira, tirei partido do Brasil na minha cozinha e depois aprendi, inclusive, noutros países a mesma coisa. Eu chego ao Brasil e facilmente consigo descobrir, através daquilo que como, daquilo que provo, daquilo que vejo e da história, que o Brasil, a primeira coisa que tem são índios, não é? E os índios tinham uma forma muito arcaica de cozinhar. Eles, de alguma maneira, já conheciam o fogo, mas cozinhavam de uma forma muito arcaica. Entretanto, chegam os portugueses, e os portugueses chegam, traziam alguma técnica, traziam algum conhecimento, mas, sobretudo, eram portugueses com poucos recursos, com poucos conhecimentos. Não é? A coroa só chegou muitos anos depois ao Brasil. Mas os portugueses chegaram ao Brasil. E com as dificuldades todas que tinham e com as restrições que tinham, deram, na minha opinião, e naquilo que eu hoje constatei pelas viagens que fiz no Brasil, um grande contributo à cozinha brasileira. Passado um pouquinho, não é? Quase ao mesmo tempo, chegam os africanos. Que também trazem um pouco da sua cultura, até rudimentar, algumas coisas que eu constatei, porque eu conheço toda a África portuguesa, a base da cozinha deles, os guisados, os fervidos, os estofados, eles aprenderam com os portugueses, que eles também não dominavam
essa técnica, mas adaptaram no fundo aos produtos deles. Portanto, e eles contribuíram e fizeram aqui uma roda extremamente interessante que, na minha opinião, eu mais uma vez digo, eu peço desculpa estar a falar do vosso país, mas é a minha opinião, isto é a base da cozinha brasileira. Portanto, a cozinha regional brasileira é isto, não é? Não vamos discutir qual é que tem mais peso, qual é que tem menos peso, mas de tudo aquilo que eu tenho visto no Brasil, isto é a base da cozinha brasileira. Depois, um pouquinho mais tarde, chegam os italianos, que na minha opinião têm um papel extremamente importante na gastronomia brasileira, têm peso, embora hajam outras culturas que tenham chegado ao Brasil e também tenham dado algum contributo, mas nunca com o mesmo peso que os italianos têm. E depois vêm os japoneses. Mais tarde. O Japão, na minha opinião, é uma participação na gastronomia brasileira muito à base dos restaurantes e das famílias japonesas, porque se nós formos para o Nordeste, não vemos nenhuma referência da cozinha japonesa nas famílias. E é aqui que eu acho que os jovens brasileiros têm que ter muita atenção e muito respeito e têm que lutar por isto. Porque produtos, já todos chegámos à conclusão que o Brasil tem uma diversidade e uma riqueza que nem os brasileiros todos, como a Flávia, conhece, que ela já passou um tempão a viajar no Brasil, mas há muita coisa que ela ainda é surpreendida e não conhece. Portanto, há muito mais coisas para descobrir. Agora é assim, um país que tem esta riqueza cultural, que tem produtos bons e que tem uma diversidade tão grande de interior, serra, mar, tem tudo isto. Isto é um Brasil muito mal desenhado. Já pensaram bem na riqueza que é a cozinha regional brasileira? Já imaginaram o que é isto? Riqueza cultural, riqueza de produtos. Depois tem mar, terra, serra, pantanal, tem tudo e mais alguma coisa, não é? Aqui tem tudo, há uma riqueza de recursos naturais, eu não vou dizer que é única no mundo, mas que é muito grande. E já repararam que a cozinha regional brasileira é tão maltratada, não é? Pronto, e é aqui que eu tenho que falar da lusofonia. A mim tem-me ajudado tanto que vocês não têm noção. Eu, hoje, provavelmente sou o cozinheiro que sou, devido à cozinha regional brasileira. E depois, às tantas, como eu sou extremamente nacionalista, comecei a pensar assim, mas eu vou copiar outros países com uma influência porquê? Se eu chego ao Brasil e vou, por exemplo, à Bahia e tenho uma cozinha que, de alguma maneira, tem raízes minhas também. Quando eu digo minhas, portuguesa. Tem uma série de produtos que eu, de alguma maneira, me identifico com eles e a forma que eles têm de ser cozinhados também tem a minha identidade. E, se eu levar para o meu país, vai ser uma surpresa, porque em Portugal o dendém, por acaso, hoje é conhecido, mas há uns anos atrás não era conhecido. Pronto, e este raciocínio sempre foi seguindo. Eu tive o privilégio de conhecer Manaus, Belém do Pará, Recife. Como português, posso-vos dizer que não estou nada mal a nível de viagens no Brasil. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei nestas influências todas, que no fundo é a vossa cozinha regional, e que eu, de alguma maneira, sempre senti bastante desprezada por vocês, e comecei a adaptá-la à minha Portugalidade. Começo a fazer a minha cozinha da lusofonia. Cheguei também à China, sobretudo a Macau, e também percebi uma coisa muito, muito engraçada, como percebi noutros países. Se nós vamos a Hong Kong, existe uma cozinha chinesa e existe uma cozinha inglesa. Se formos a Macau, não. Existe uma cozinha chinesa, uma cozinha portuguesa e uma cozinha macaense, que é a mistura da cozinha portuguesa com a chinesa. E eu comecei a juntar todas estas peças. O Brasil é exatamente a mesma coisa, num formato diferente. Então aí eu começo a fazer aquilo que eu chamo uma cozinha lusófona, a utilizar as técnicas que eu tive a oportunidade, de alguma maneira, de aprender na escola que frequentei em Portugal, mas depois tive a oportunidade de desenvolver em França e depois
nas minhas diversas viagens. Por exemplo, um dia vi um peão na cozinha a descascar gengibre e achei assim, que burro que eu sou. Ando a descascar gengibre com uma faca, a desperdiçar gengibre, e o peão estava a descascar gengibre com uma colher. Como é que eu nunca pensei nisto? Portanto, tenho tido a oportunidade e tenho estado num papel extremamente observador de aproveitar tudo aquilo que há para aproveitar. E, no fundo, esta mensagem e a razão porque eu estou aqui e eu acho que, de alguma maneira, tenho que dar este contributo ao SENAC é chamar a atenção para quê? Para que vocês entendam que têm uma cozinha regional fantástica. Essa cozinha tem que ser a vossa base, porque, na minha opinião, ninguém consegue fazer uma cozinha boa, que seja de proveniência for, se não conhecer a sua cozinha regional. Tem que ter orgulho nela. Outra coisa é que eu, quando chego ao Brasil, o que eu quero comer é cozinha regional brasileira. Adoro comer comida japonesa. Está aqui um restaurador que eu adoro ir ao restaurante dele. Adoro o Murakami. É uma paixão que eu tenho há muitos anos, como é evidente. E sempre que venho ao Brasil aproveito para comer comida japonesa, porque ela é feita de uma forma mais criativa, na minha opinião, do que propriamente no Japão. Como também gosto de comer comida italiana. Todas estas culturas, de alguma maneira, que estão gastronómicas, que estão disponíveis no Brasil, eu gosto. Mas acreditem numa coisa, aquela que eu mais gosto de comer e aquela que, de alguma forma, se vocês pensarem, está no vosso dia-a-dia em casa, é a cozinha regional brasileira. E que vocês, de uma maneira ou de outra, não tratam com muito orgulho. Mas têm que ter orgulho nela, porque ela é a vossa base, é a vossa identidade. E há outra coisa que vocês também têm que, de alguma maneira, culturalmente aprender sobre o vosso país. Vocês não foram colonizados, eu costumo dizer a meio a brincar, meio a sério, que tudo aquilo que existe de bom e de mau aqui, nós somos, de alguma maneira, os culpados. Nós é que trouxemos para cá uma série de coisas e somos os culpados. Uma das coisas que nós somos culpados é que Portugal, talvez alguns portugueses até sintam ofendidos daquilo que eu vou dizer, mas Portugal, culturalmente, é um país de cultura popular. Não é? Se pensarmos em música em Portugal, não vamos pensar nunca em ópera, ou nunca vamos pensar no Beethoven, pensamos em fado. No Brasil, existe exatamente a mesma coisa. Se pensarmos em música no Brasil, aquela música que é conhecida é o samba. Portanto, a maior riqueza, voltando agora à minha área, à gastronomia, ainda tenho 5 minutos, fantástico. A maior riqueza que vocês têm é a vossa cultura popular. E essa cultura popular, junto com a vossa diversidade de produtos, junto com a vossa diversidade cultural e que com a vossa dimensão, é uma riqueza que, na minha opinião, eu tenho inveja de vocês. E tenho tanta inveja que estou a emigrar para cá agora, não é? E aquilo que eu espero é também, de alguma maneira, dar-vos um contributo com o meu novo projeto em São Paulo para esta cozinha regional que vocês têm, porque eu, de alguma maneira, vou usar essa cozinha regional na minha cozinha portuguesa, vou usar também os vossos produtos, mas nunca me esquecendo que sou português e que tenho muito orgulho nisso. Até já!